A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que não adianta nós tentarmos fugir dos desígnios do Senhor, querendo fazer a nossa própria vontade, achando que nós podemos fazer o que bem entendermos da nossa vida e não vai dar em nada. Você observa aqui que Deus ele entrega uma direção para Jonas. E Deus trouxe pessoas aqui que Deus tem uma direção para você. Deus tem um propósito na sua vida. Muitas vezes esse propósito pode realmente não ser o que você queria. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus precisa sempre prevalecer na nossa história. Declare comigo: eu tenho que entender que a vontade de Deus tem que prevalecer sempre na minha história. Eu tenho que entender que a vontade de Deus tem que prevalecer sempre na minha história. Você observa que o Senhor, ele falou com Jonas. O Senhor deu uma direção para ele. E hoje Deus diz para você: eu vou trazer direções para a sua vida que você não pode dizer que não vai fazer. Porque quando eu ordeno, eu mesmo, o Senhor, trago a capacitação, eu mesmo abro a porta, eu mesmo faço o que você precisar. Mas o meu propósito tem que acontecer conforme a minha vontade. Não pense você que Deus tem que trilhar as rotas e os caminhos que você pensa, porque Deus não trabalha como nós trabalhamos. Muitas vezes nós achamos que Deus vai vir por uma forma e Deus vem por outra. Muitas vezes nós trilhamos um caminho e pensamos: Deus vem por aqui, quando Deus vem por outro totalmente diferente. Deus, irmãos, ele trabalha da forma dele. Então a palavra dele veio a Jonas. Tem pessoas aqui que vão receber palavras de Deus e direções que você não vai entender, mas você tem que obedecer. E tem outras que já receberam palavras de Deus e direções, mas não querem obedecer porque não estão entendendo. Você observa aqui que Jonas, ele não entendeu e não gostou da direção de Deus. Deus deixou bem claro para ele: dispõe-te, seja disponível, e vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, eu estou lhe dando uma direção e estou lhe dizendo para onde você deve ir. Se eu te dou uma direção e digo para você ir por esta direção, é porque eu já preparei tudo, raiasto, candaraia. E não adianta você tentar fugir dos meus desígnios. Irmãos, tentar fugir dos desígnios de Deus é somente para passarmos por dores, por aflições desnecessárias. Muitas vezes Deus não quer que a gente enfrente dores, aflições, não. Mas somos nós mesmos que tentamos fugir da direção de Deus e por isso nós colhemos dores terríveis na nossa vida. Foi isso exatamente que aconteceu na história de Jonas. Deus tinha uma direção para ele que ele não queria aceitar. Isso é muito perigoso quando Deus tem uma direção para a gente e nós não queremos aceitar. É muito perigoso quando Deus nos manda fazer algo que nós não queremos fazer porque achamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Então o que foi que o profeta Jonas ele pensou? Eu posso ir para onde eu quiser. Deus me deu uma direção, porém eu não quero fazer o que ele está me mandando e eu vou tomar minha própria direção. Eu vou fazer aquilo que está no meu coração. O seu coração é enganoso. O coração do profeta Jonas foi enganoso. O nosso coração muitas vezes vai nos enganar, tentando nos mostrar que nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas o melhor a fazermos, irmãos, é andar na direção de Deus mesmo que a gente não compreenda. Porque Deus sabe sempre o que está fazendo e Ele nos prepara para que possamos viver os propósitos dEle na nossa vida. Jonas, ele se dispôs, como Deus falou, mas a fugir. Ele se dispôs, mas a fazer a vontade dele, porque o Senhor disse a ele: dispõe-te e vai. Mas a Bíblia diz que ele se dispôs, mas a fugir. Se dispôs, mas a fazer contrário. Se dispôs, mas a fazer a vontade dele. Não é para você se dispor para fazer sua própria vontade. Não é para você se dispor para fazer aquilo que você acha certo. Mas é para você se dispor a fazer o que Deus manda. Declare comigo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E eu ando segundo a direção dele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu ando segundo a direção dele. Mas, irmã, eu não queria ir por esta rota, por este caminho. Eu não queria continuar orando por este negócio. Eu queria parar, eu queria desistir, eu queria fazer outra coisa. Mas Deus está dizendo, faça o que eu estou te mandando, porque eu tenho um propósito em Niniviraia, Candarás, Turabacandaraia. Mesmo que você não entenda, a direção de Deus é a melhor para a sua vida. Tem momentos que vamos estar como Jonas, irmãos. Nós não vamos entender muita coisa. Mas nós não podemos tomar o exemplo dele, porque ele foge do chamado e recebe um castigo. Declare comigo, eu não vou fugir da direção de Deus. Eu não vou fugir da direção de Deus. Deus até permite Jonas ensaiar uma fuga. Deus não coloca a mão em momento nenhum para atrapalhar a compra da passagem para Tarsis. E tem momentos, irmãos, que Deus vai dando corda a gente. E nós vamos comprar passagem para Tarsis. Vamos querer fazer nossa própria vontade. Mas Deus já preparou tempestade para nos fazer andar segundo a direção dele. Pelo amor de Deus, não espere a tempestade chegar para obedecer. Declare comigo, eu não vou esperar a tempestade chegar, eu vou obedecer logo. Eu não vou esperar a tempestade chegar, eu vou obedecer logo. Tem gente, irmãos, que só vai aos empurrões. Tem gente que só vai quando Deus manda a tempestade. Tem gente que é teimoso. Tem gente que diz, eu sei o que é melhor para minha vida, eu sei o que eu devo fazer, a vida é minha, eu faço como eu quiser. Só que isso aconteceu com o profeta Jonas, irmãos. E ele passou por grandes dores. Ele viu a morte de perto, irmãos. Ele não teve paz. Muitas vezes nós não temos paz. Por quê? Porque estamos fora da rota. Porque pensamos que nós podemos trilhar o nosso próprio caminho. Eu posso fazer minha própria vontade, pois a palavra do Senhor diz que eu tenho livre-arbítrio. Mas não é bem assim, meu irmão e minha irmã. Quando você é escolhido, quando você é escolhida por Deus, quem direciona os seus passos não é você. Quem fala como tem que acontecer na sua vida as coisas é o seu Criador. Não é você mesma. Não é você mesmo quem trilha as rotas na sua vida. Não é você mesma quem direciona os passos na sua história. E hoje Deus ele trouxe aqui para lhe dizer, a direção é minha. O propósito é meu e sou eu quem digo para onde você quer ir. Mas eu não queria, Deus, ir para Nínive. Era esse o pensamento do profeta Jonas. Eu posso fazer o que eu quiser porque não vai dar em nada. Só que, irmãos, de Deus ninguém se oculta. Não tem como nós nos escondermos, mesmo que a gente queira. Você parou para pensar isso? Será que se esconder de Deus? Eu tenho certeza que sim. Todos nós passamos por uma fase que nós queremos nos ocultar, nos esconder. Se a gente pudesse, Deus nem enxergava a gente, não é assim, irmãos? Para que a gente não viva os propósitos dele, porque nós não queremos viver os propósitos dele muitas vezes. Muitas vezes nós não vamos querer ir para Nínive. Muitas vezes nós não vamos querer perdoar. Muitas vezes nós não vamos querer matar nossa própria carne, o nosso próprio eu, nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós aprendemos aqui que a vontade dele tem que prevalecer. Senão a tempestade chega, cai de rasto. Se você não quer passar por tempestades, se você não quer entrar no ventre do grande peixe, obedeça a voz do Senhor que fala contigo neste momento, dizendo, a minha vontade tem que prevalecer. Declare comigo, a vontade do meu Deus tem que prevalecer. Sempre, eu não posso esquecer disso. A vontade do meu Deus tem que prevalecer sempre. Eu não posso esquecer disso. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável mesmo quando a gente não a compreende. Jonas pensou assim, eu vou fugir, vai dar certo. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele comprou uma passagem com seu próprio dinheiro. Ele fez tudo segundo a própria vontade dele. Tem momentos que a gente fala assim, eu vou lá com meu dinheiro e compro. Vou lá e direciono o meu passo e faço isso. Vou lá eu mesmo, vou naquela empresa e eu vou fazer assim, assim, assim. Vou na igreja e vai ser assim. Só que a vontade de Deus é que prevalece. Jonas até comprou passagem, Deus deu corda. Raia cai de rasto. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele embarcou no navio para fugir da presença do Senhor. Para ir para longe dos desígnios de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, compramos a passagem para fugir dos desígnios de Deus? Quantos de nós dizemos assim, Senhor, escolhe outra, porque eu não quero isso para a minha vida. E Deus está dizendo,
O escolhido não tem escolha. Eu escolhi você e tenho um propósito, e você não pode dizer não para os meus desígnios. Se você quiser dizer, se você quiser dizer, você diz. Mas tem um ditado que diz, irmãos, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só se você estiver com o juízo fora da caixinha, fora da tua cabeça, para você dizer não para Deus. Porque quando nós dizemos não para Deus, acontece isso aqui, ó, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Será que você quer passar por um forte vento? Será que você tem estrutura para um forte vento neste momento? Será que já não basta, meu irmão e minha irmã, as lutas que você enfrenta? Jonas poderia ir sem vento. Jonas poderia ter ido de primeira. Deus, ele não tem prazer que a gente passe no vento, irmãos. Deus, ele não tem prazer que a gente sofra como Jonas sofreu aqui, ó. Deus não tem prazer no ventre do grande peixe. Irmã, Deus parece que gosta de me lançar no ventre do grande peixe. Talvez é porque você gosta de desobedecer. Talvez é porque eu gosto de desobedecer. Modo de se falar, irmãos. Porque quando entramos no ventre do peixe, é porque nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Você vai observar aqui de maneira clara. Deus disse, se disponha a me obedecer. O que Jonas fez? Se dispôs a fugir. E tem momentos que nós fazemos exatamente como Jonas, igualzinho, sem tirar nem pôr. Nós fazemos exatamente igual a ele. Compramos passagem. Eu vou fazer assim, eu não vou mais orar por isso, eu não quero mais saber de nada, vou entregar do apartamento, vou parar de pregar, vou parar de cantar. E Deus está olhando do céu e dizendo, eu vou deixar ela comprar passagem. Eu vou deixar ele comprar passagem. Eu vou deixar. Tá pensando que ela manda na vida dela? Tá pensando que ele manda na vida dele? Eu vou deixar. Quando eu mandar o vento, no instante vai se posicionar como eu quero. No instante vai fazer segundo a minha própria vontade. No instante vai fazer como eu quero. Segundo o posicionamento que eu direcionei, meu irmão e minha irmã, Deus, ele não tem prazer que a gente passe por dores e aflições. Mas muitas vezes somos nós mesmos que buscamos isso. E hoje o Senhor diz para você, não busque dores e aflições que eu não quero que você passe, porque Deus não queria ver Jonas sofrer. Deus não tem prazer na minha dor e na sua. Deus não tem prazer no meu sofrimento e no seu. Em momento nenhum ele tem prazer nisso, irmãos. Ele quer que a gente tenha vida com abundância, em obediência à vontade dele. A Bíblia nos diz que o Senhor lançou no mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Às vezes a gente diz que não está entendendo a tempestade. E a gente diz, Deus, que vento é esse? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que essa tempestade. Eu não estou entendendo por que o meu navio está a ponto de se despedaçar. E muitas vezes é porque eu fiz o que eu quis. Porque eu comprei minha passagem para Tarsis. Porque eu quis fazer minha própria vontade. É tempo de examinar a sua vida. Nós precisamos examinar a nossa vida e vermos se nós não estamos comprando passagem para Tarsis. E vermos se nós não estamos na direção errada, no navio errado, na rota errada, porque queremos fazer a nossa própria vontade. Pare de lutar contra a vontade de Deus, porque lutar contra a vontade de Deus, irmãos, é buscar a própria destruição. Se Deus não tivesse misericórdia de Jonas, Jonas tinha morrido. Deus muitas vezes tem misericórdia de pessoas que são desobedientes. Por quê? Porque Ele quer dar oportunidade. Ele não tem prazer na sua morte, não. Ele não tem prazer na morte, irmãos, daqueles que estão desobedecendo, mas Ele quer que a gente volte para a rota. Então, por isso Ele permite a tempestade. Então, por isso Ele permite as portas se fechar. Então, por isso Ele permite as adversidades chegarem. Então, por isso, parece, irmãos, que o nosso navio vai se despedaçar. Por quê? Porque Deus quer que a gente se posicione. Porque Deus quer que a gente volte para o centro da vontade dele, fazendo o que ele designou. Qual era a direção de Deus? Versículo 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Faz aquilo que eu designo, que eu te dou paz. Faz aquilo que eu designo, que eu abro a porta. Faz aquilo que eu designo, que eu trago a cura. Muitas vezes nós estamos enfrentando tempestades, ventos, adversidades, porque estamos fora do centro da vontade de Deus. E hoje Deus diz para você, não fuja do meu propósito, não fuja do meu designo. Não adianta você correr para Tarsis, porque eu vou lhe buscar, nem que seja moído, nem que seja quebrado, eu lhe trago e te faço fazer a minha vontade. Jonas fez ou não fez o que Deus queria?
Fez. Fez depois de passar por grandes dores. Fez depois de Deus moer Jonas todo. Será que Deus tem que nos moer para fazermos a vontade dele? Ou será que nós escutamos de primeira e falamos, eis-me aqui, Senhor, não sei como, não sei quando, não sei aonde, não sei o que o Senhor vai fazer, mas de uma coisa eu sei, eu estou disponível. Eu vou fazer tua vontade porque eu entendo que o Senhor sabe o que está fazendo. Você precisa entender que Deus sempre sabe o que está fazendo, mesmo que tudo isso seja fora da sua rota. Mesmo que isso não seja o que você planejou, porque o homem pode até fazer planos, irmãos, mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. E quando nós servimos ao Senhor, precisamos entender isso. Nós servimos ao Deus que dá a última palavra. E os desígnios, os planos dele não podem ser frustrados, mas tem que acontecer segundo a vontade dele. Declare comigo, tudo tem que acontecer segundo a vontade do meu Deus. Tudo tem que acontecer segundo a vontade do meu Deus. A vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja a nossa própria vontade. Era a própria vontade, humanamente falando, de Jonas e para Nínive? Não era. Não adianta nós sermos hipócritas, né, irmãos? E querermos ocultar a nossa própria vontade dizendo, eu tinha vontade de fazer o que Deus mandou. Sendo que você dentro não tinha. Deus conhece o seu coração, mas é melhor você dizer assim, eu não tinha vontade, mas eu resolvi obedecer. Porque a palavra do Senhor deixa claro que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Então obedeça a direção de Deus. Mesmo que não seja o que você quer, você não precisa mentir e fingir que era o que você queria, porque Deus lhe conhece. Mas tem um coração obediente, não era o que eu queria, não era o que eu desejava fazer para minha vida, mas se Deus direcionou, eu estou aqui para obedecer. Jonas primeiro foi quebrado, primeiro passou pelo vento, pela tempestade, o navio quase se despedaçou, foi lançado dentro do mar. Quando foi lançado no mar, ficou no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites, depois dele fazer um voto que Deus permitiu ele sair de lá para cumprir o propósito de Deus. Então não espere isso acontecer com você. Obedeça como Deus lhe mandar, mesmo que você não entenda, porque Deus sabe o que está fazendo. Declare comigo, eu vou obedecer porque Deus sabe o que está fazendo. Eu vou obedecer porque Deus sabe o que está fazendo. Deus hoje, Ele está lhe alertando porque Ele te ama. Ele não quer ver você sofrendo por estar tentando fugir da vontade de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão linda, nos mostrando, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não venha no momento, Pai, compreender o que o Senhor está designando. Realmente, Pai, humanamente falando, era fora da lógica a tua direção para Jonas, mas ele não tinha que querer entender, ele tinha que viver. Mesmo, Pai amado, o povo sendo tão mau, tão perverso, Jonas não tinha que questionar a tua vontade. Se o Senhor queria trazer para aquele povo salvação, libertação, quem era ele para entender os teus desígnios, Senhor? Quem somos nós para entendermos os teus desígnios? Nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreendermos que somos limitados e que a vontade do Senhor sempre tem que prevalecer. Nós não queremos passar pela tempestade, nós não queremos passar pelo vento contrário, pelo vento do grande peixe, para depois obedecermos a tua direção. Queremos obedecer aquilo que o Senhor designa para nossa vida, Pai, sem precisarmos passar pelas dores e pelas aflições, sabendo, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o que o Senhor tem reservado para nossa vida é o maior, é o melhor, mesmo que a gente não venha compreender momentaneamente. Senhor, nos mostra as direções que nós devemos seguir, nos mostra, Pai, se estamos em tempestade porque estamos desobedecendo. Mostre qual é a direção que o Senhor requer e tenha misericórdia de nós, como o Senhor teve de Jonas, Pai. Ô, Senhor, não nos trate segundo, muitas vezes, a nossa desobediência, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, mas nos trate segundo a tua infinita misericórdia, como o Senhor tratou a Jonas aqui. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar,
restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, não fuja dos desígnios dele, mas obedeça, mesmo que você não compreenda, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui nós entendemos uma coisa: o escolhido não tem escolha. Deus, ele aperta, Deus, ele manda a tempestade, manda o vento, manda o ventre do grande peixe para que a gente venha obedecer à vontade dele. Muitas vezes, irmãos, Deus não quer que a gente passe por dores, mas somos nós mesmos que estamos plantando, fugindo do que Deus tem designado para a nossa vida. Não plante uma fuga, mas plante uma obediência, porque a colheita será muito melhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.